Nós vamos meditar hoje entre os versículos 12 a 17. Mas agora, nesse primeiro momento, vamos nos focar no versículo 15. E eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta para que analisemos e caminhemos por todos os versículos ao longo da pregação. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor que deveria ser entendido de acordo com o santo caráter do Deus que é amor, foi totalmente descaracterizado de qualquer santidade e de uma definição concreta, se relativizando em simplesmente aquilo que as pessoas dizem que é bonitinho, que traz alegria a elas. O amor que deveria ser entendido a partir das Escrituras foi desvirtuado e tornado em um ídolo. Ao invés do amor que vem do Deus que é amor, nos levar a amá-lo e louvá-lo pelo seu amor, nós tornamos o amor em um ídolo, que é adorado em si mesmo. Quando nós o descaracterizamos da definição que Deus dá a ele, que Deus mostra ser o amor. E começamos a dizer que nós amamos, mesmo quando esse amor que dizemos ter é uma prática pecaminosa, que desagrada ao Deus Santo. O amor se tornou um ídolo, que as pessoas louvam e aplaudem, simplesmente quando, mesmo fazendo algo errado, ao final dizem: eu fiz por amor. Eu fiz porque eu amo. O importante é amar, não importa as formas de amor que existam. Não é assim que as Escrituras nos dizem. O amor, ou qualquer outra coisa, se focado em si mesmo, se desligado daquele que dá valor a tudo, se torna um ídolo, se torna algo que deveria ser quebrado e descartado, ao invés de algo que deveria ser louvado. O amor que as Escrituras nos ensinam que é louvável é um amor que vem do Deus que é amor, definido por Ele, e que então deve ser retribuído a Ele e também dado ao próximo. As Escrituras nos ensinam dessa maneira que o amor é sim uma coisa boa, quando é entendido segundo o Deus que é amor nos diz. Mas quando desconectado dele, ele pode ser um pecado. E é por isso que a Escritura nos ensina, não que nós devemos amar tudo e todos e todas as coisas, mas que há coisas que não devemos amar. João está nos ensinando aqui que não devemos amar todas as coisas. O que nós precisamos amar é aquele Deus que é amor e que nos salvou. Esse é o primeiro ensino desse texto e nós vamos ver ele a partir do versículo 12. Olha aí comigo. Devemos amar a Deus, primeiramente, porque fomos perdoados por Ele. Versículo 12. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Olha que verdade maravilhosa. João escreveu essa epístola para confirmar os cristãos em sua salvação. E qual é a base da salvação de qualquer cristão? Cristo Jesus, aquele que nos perdoou de nossos pecados. Filhinhos, essa expressão que João vai usar em sua epístola, não para se referir a crianças, mas como um termo carinhoso, de alguém que já estava em sua fase mais de fim de vida, uma fase mais idosa, falando com os seus ouvintes, com os seus irmãos em Cristo, que ele tanto amava, e dizendo: filhinhos. Filhinhos aqui, portanto, são todos os cristãos. O que as Escrituras estão nos ensinando por meio de João é que ele escreveu isso, primeiramente para os seus primeiros ouvintes, para os seus destinatários originais, mas também para nós hoje, para nos dizer: filhinhos, meus irmãos em Cristo aqui, Deus nos perdoou de todos os pecados em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Onde nós vemos isso? Na própria epístola vemos isso ser repetido em outros momentos. 1 João, versículo 9 do capítulo 1, poucos versículos atrás, olha aí para você analisar comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não somente isso, versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Onde está a base da sua salvação? Está em Cristo Jesus. Só essa é uma base verdadeira. Qualquer outra é um ídolo que você esculpiu para si e que não se manterá de pé diante do Deus justo. Mas quando você deixa de confiar em si mesmo e nas suas obras, no seu coração sincero, na sua bondade, mesmo na sua comunhão com Deus, e confia somente no próprio Deus e na obra que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o Deus encarnado, quando você deixa de olhar para si e olha para Ele, você tem a resposta do maior dilema da humanidade, do seu maior problema, que não é pagar contas, que não é lutas no casamento, mas que era a condenação que você merecia porque você pecou e o salário do pecado é a morte. Em Cristo Jesus, o maior problema da humanidade, o seu maior problema, encontra a solução. Onde está a sua base? Onde está o seu coração? Não tente conquistar a salvação pelas suas obras. Não tente amar a si mesmo, mas ame a Deus, aquele que nos perdoou de todos os pecados por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Temos que amar a Deus porque Ele nos perdoou, mas também amamos a Deus porque conhecemos e temos um relacionamento com Ele. Olha aí o versículo 13 e o versículo 14. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Quem é aquele que existe desde o princípio? É Jesus Cristo. João usa essa linguagem para se referir a Ele em inúmeras ocasiões. No início da sua epístola aqui, olha o versículo 1 do capítulo 1, que é que está escrito aí. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Quem é o verbo da vida? João vai falar em seu evangelho. Ouça comigo um dos versículos mais conhecidos das Escrituras e que todos nós deveríamos ter na ponta da língua. O que é que João diz no versículo 1 do capítulo 1 do seu evangelho? Como ele abre o seu evangelho? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Continue lendo o evangelho e você vai ver que ele fala tudo, que ele se foca o tempo todo em descrever quem é o verbo da vida. Ele é Jesus Cristo, o autor do evangelho, aquele em quem nós temos a nossa salvação, aquele que se manifestou a nós e nos deu a salvação. Aqui João vai dizer que ele escreve aos filhinhos, que quem são? Todos os cristãos. Ele escreve aos pais e ele escreve aos jovens. E talvez se nós passarmos o olho no meio de uma leitura mais rápida, nos confundamos, pareça meio confuso a leitura do que João está escrevendo. Porque normalmente o que você contrastaria com filhinhos? Pais. O que você contrastaria com pais? Filhinhos. João não está fazendo isso aqui. Filhinhos é uma expressão de um idoso que viveu com o Senhor e que ama o Senhor e que ama os seus irmãos, se referindo a eles em sua mocidade, em sua vida adulta também, mas ainda assim mais novos do que
o presbítero amado, o discípulo amado, o apóstolo. Filhinhos são todos os cristãos. Mas João está contrastando pais com os jovens aqui. Então esse é o contraste. Não é pais com filhinhos, mas pais com jovens. Pais aqui representam então os mais maduros, os que já têm um pouco mais de idade. E jovens, obviamente, aqueles que são um pouco mais novos. Mas o que eu quero destacar aqui para você é que de uma maneira ou de outra, ele diz primeiro que os filhinhos conhecem a Deus. Os filhinhos são todos os cristãos. Ele diz que os pais conhecem a Deus. Os mais velhos que estão em Cristo conhecem a Deus. E ele diz que os jovens têm a palavra com eles. A palavra de Deus permanece com esses jovens. Ou seja, eles conhecem a palavra, eles conhecem ao Deus que se manifestou em carne, sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, o que João está dizendo aqui é que nós devemos amar a Deus, porque Ele se revelou a todos nós, independente de qualquer característica ou mérito nosso, independente da nossa idade, independente até mesmo da nossa maturidade, independente de se somos homens ou mulheres, independente da nossa classe social ou da nossa cor de pele. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele se manifesta a todos os seus eleitos, espalhados pelo mundo, povos de todas as raças, de todas as etnias. Em Cristo Jesus, nós temos a nossa salvação e devemos amar o Deus que em Cristo nos dá a salvação e que se manifestou em Cristo, nos fazendo conhecê-lo e assim conhecer ao Pai. Não podemos conhecer ao Pai sem conhecermos ao Filho. É o que Cristo Jesus nos ensina. Somente aquele que conhece o Filho conhece ao Pai. E quem conhece ao Pai, conhece também ao Filho, a quem o Pai enviou. Nós vemos Jesus dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade que liberta? É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Somente Cristo nos leva ao Pai, porque só Ele conhece plenamente ao Pai, e só Ele nos apresenta ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Ele é a manifestação perfeita do ser de Deus, e que nos faz ver a Deus em sua beleza, em sua obra. Jesus continua dizendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida que tanto queremos se encontra em Deus, e a vida é conhecer a Deus e conhecer a Cristo Jesus, o Deus homem que foi enviado por Deus para nos salvar. Temos que amar ao Deus que se manifestou a nós e que nos fez conhecê-lo, e que por meio do conhecê-lo nos libertou do império das trevas, nos libertou da escravidão do pecado, nos apresentou a beleza da vida que flui em nós hoje por meio da ação do Santo Espírito. E devemos louvar a esse Cristo, porque nós conhecemos aquele que nos salvou, aquele que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me obedecem, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Quem é ovelha de Cristo, é povo que Cristo tomou para si, é conhecido por Ele, conhece a Ele, conhece ao Pai por meio dele, é conhecido do Pai. E o conhecer, segundo as Escrituras, não é um mero saber de ouvir falar. Tudo que está sendo dito aqui é que nós conhecemos no sentido que temos um relacionamento com esse Deus maravilhoso, gracioso, que nos salvou. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Jesus? O verdadeiro Deus, a vida eterna, que se manifestou a nós e nos deu salvação. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele.
Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quer conferir na sua vida que Deus está com você? Veja como, apesar das suas falhas, Ele tem lhe conduzido em uma vida de santificação, em um processo de santificação, em que pela graça e capacitação dEle, cada dia mais, você tem negado a si mesmo, negado o pecado, e ainda que com suas falhas, buscado viver imitando o seu Salvador, aquele que você conheceu, porque Ele se apresentou a você. E agora, tendo conhecido o exemplo perfeito, pela graça e capacitação dele mesmo, você tenta seguir os passos dele. Por fim, João vai nos dizer aqui que temos que amar a Deus. Temos que amar a Deus, porque Ele nos faz vencedores sobre o mal. Versículos 13 e 14. Mas agora, não exatamente do início do versículo 13. Da segunda parte, onde ele começa a falar dos jovens. Observe aí. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. E aí, no versículo 14, mais uma vez ele vai dizer: jovens, escrevi a vocês, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Em Deus, nós vencemos o mal. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O diabo não é mais nosso dono, não tem poder sobre nós, porque Ele nos deu a vida sobre toda condenação. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, João vai dizer na sua epístola mais à frente, não vive em pecado, porque é nascido de Deus e guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Se você é nascido de Deus, está em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar em você. Nem voodoo, bruxaria, qualquer maldição hereditária, qualquer coisa do tipo. Se você está em Cristo, não tem poder sobre você, porque em Cristo somos vencedores sobre todo o mal. Cristo é a solução para nós, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o seu Salvador? É por meio dessa fé que Ele vai lhe capacitar a vencer o mundo, a vencer o mal. E nele já somos mais do que vencedores. Essa é a vitória que nós temos que cantar nas nossas igrejas. O chamado culto da vitória em algumas igrejas, na verdade, deveria ser todo o culto dominical. O que estamos tendo aqui é o culto da vitória. Não numa forma neopentecostal, não numa forma de teologia da prosperidade, em que a nossa vitória é simplesmente algo sem sentido, sem significado, como ter bens materiais, como conseguir pagar contas ou coisas assim. A nossa vitória é muito maior do que aquilo que as traças, a ferrugem podem destruir. A nossa vitória é Cristo Jesus. A nossa vitória é porque fomos reconciliados com o nosso Deus. Não somos mais alvos da sua ira, somos seus amigos, somos os seus filhos, adotados por meio dos méritos de Cristo Jesus. Qual é a sua vitória, cristão? É Cristo Jesus. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que vale a pena. Ele é aquilo que dá sentido à nossa vida e que mesmo em meio às lutas nos faz lembrar: eu sou mais do que vencedor. Pense num atleta que ele vai se exercitar ali na corrida e ele pode até se machucar enquanto está correndo, ele pode até se cansar, ele pode suar, ele pode se preocupar se ele vai conseguir chegar ao final. Mas quando ele chega ao final, ele é vencedor, certo? Ele é vencedor mesmo em meio às dores. Em Cristo Jesus, a nossa certeza do chegar ao final já está presente. É o famoso já e ainda não. Ele já nos prometeu, e aquele que é fiel para cumprir as suas promessas, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele já nos garante a vitória. Isso significa que já podemos nos ver na linha de chegada, comemorando. Podemos até comemorar em meio a olharmos para as nossas feridas no trajeto, mas Ele nos garante que chegaremos lá, e não somente isso, quando chegarmos lá, o encontraremos,
e Ele sarará todas as nossas feridas. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e viveremos e reinaremos com Ele eternamente, em bênção, em alegria, não porque merecemos, nem mesmo porque fomos fiéis. A nossa fidelidade é uma consequência da fidelidade de Deus. É porque Deus nos preserva que nós perseveraremos e chegaremos à linha de chegada, dizendo: Senhor, a única razão da minha salvação é Cristo Jesus. Então ame a esse Deus que nos salvou. Aqui nós vemos João usando de 3 vocativos, falando como se estivesse se referindo a 3 sujeitos diferentes. Ele fala dos filhinhos, ele fala dos pais e ele fala dos jovens. Aos filhinhos ele diz: vocês têm os pecados perdoados por causa do nome de Jesus, e vocês conhecem o Pai. Aos pais ele diz: vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E aos jovens ele diz: vocês vencem o maligno, são fortes e têm a palavra de Deus com vocês. Mas na verdade, meus irmãos, João está apenas se referindo a diferentes partes da igreja, mas o que ele está dizendo aqui vale para toda a igreja. João disse: vocês jovens são fortes e vencem os malignos, mas talvez você já não se sinta tão jovem. Eu, mesmo tendo a idade de alguém jovem, já não me sinto tão jovem. Basta você ter 2 filhos pequenos que a idade já chega assim de uma outra maneira. Mas eu garanto, a juventude que ele está se referindo aqui, o que ele fala dessa juventude que tem força e vence o maligno, não é por causa de uma saúde física ou de uma idade biológica. O que ele afirma aqui vale para todos os que estão em Cristo Jesus, porque quem nos dá vitória não é a nossa saúde, não é a nossa idade, não é a nossa força, é aquele Deus que é o Deus forte e poderoso, o Rei da glória. Ele nos dá tudo isso. Então, cristãos, tudo que você precisa para saber que essas promessas se aplicam a você é saber se você está em Cristo. Se você está em Cristo, cristão, você tem todos os seus pecados perdoados. Você conhece o Pai. Você conhece a Cristo Jesus, aquele que existe desde o princípio. Você vence o maligno e já venceu, ainda que essa vitória será consumada de uma vez por todas quando Cristo voltar. Você é forte, mesmo que pareça fraco, porque é quando parecemos fracos que nos sentimos fortes em Cristo Jesus. E você tem a palavra de Deus para você meditar, mas não somente para você meditar, para permanecer com você, em seu coração, em sua mente, lhe lembrando dessas afirmações e dessas promessas, para que todo problema, não importa o tamanho que tenha, pareça pequeno, porque Deus é maior do que todas as coisas. Então, cristão, ame a Deus, porque Ele perdoou os seus pecados. Ame a Deus, porque Ele lhe fez conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele. Ame a Deus, porque Ele lhe dá a vitória sobre o maligno. Mas eu comecei dizendo que o que esse texto nos ensina é que nós não devemos amar todas as coisas. Então sim, temos que amar a Deus e temos muitos motivos para amar a Deus. Mas há coisas que não devemos amar. E a primeira que esse texto vai enfatizar é: não amemos o mundo. Continue comigo acompanhando o texto. Não devemos amar todas as coisas. Não devemos amar o mundo. Olha aí o que é que está escrito nos versículos 15 a 17 de 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sim, você, se está em Cristo, foi adotado como filho do Deus que é amor. Se você está em Cristo, você foi resgatado pela maior prova de amor da história, Cristo Jesus, que veio para morrer para nos salvar. Salvar o seu povo, salvar todos os que verdadeiramente creem nele.
Mas é esse mesmo Cristo Jesus. E é esse mesmo Deus que enviou seu Filho. O Deus que é amor e que é a fonte de todo amor, que diz para cada um de nós: ame a mim, ame a Deus. Ame ao próximo, mas não ame todas as coisas. Na verdade, você deveria até mesmo odiar algumas coisas. E eu quero mostrar para você nas Escrituras onde nós aprendemos isso. O Deus que é amor é também aquele Deus que é tão santo que ele não tolera o pecado e que ele odeia o pecado. Isaías 61:8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Amós, capítulo 5, versículo 21. E uma dica que eu dou para você é, se quiser acompanhar essas passagens depois, anote a referência. Ou também, assista a pregação depois e veja com calma. Mas, principalmente nesse momento, foque nas verdades que estão sendo afirmadas mais do que na referência em si. Amós 5:21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Deus estava dizendo aqui para o seu povo: eu odeio quando vocês se reúnem para me cultuar. Sabe por quê? Porque era fruto de um culto hipócrita. Um culto farisaico desprovido de um amor verdadeiro e de santidade. Pessoas que iam ao que hoje poderíamos chamar de igreja e diziam cultuar a Deus e cantavam e até choravam, se arrepiavam, se diziam derramar-se diante da presença de Deus, mas saíam dali para viver como reis e rainhas do próprio mundo, fazendo a vontade de si mesmos ao invés da vontade de Deus, não negando a si mesmos, mas negando a Deus, vivendo em pecado ao invés de viver em santidade. E Deus diz para todos esses e para todos que hoje em dia fazem o mesmo: eu odeio e desprezo o que vocês fazem. Zacarias 8:17. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, e não queira jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. E em Provérbios 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Salmo 5:5. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Deus é santo. Deus odeia o pecado e aquele que pratica o pecado. Sim, Deus é amor, mas o amor de Deus não é descaracterizado, desconectado de sua santidade. Deus é a fonte de todo amor verdadeiro e puro, um amor que deve ser imitado. Mas o Deus que é amor é automaticamente alguém que odeia tudo aquilo que vai contra o amor verdadeiro, que vai contra aquilo que é certo, que vai contra aquilo que é bom, aquilo que é santo. E é porque ele é santo que ele não ama todas as coisas. Há, na verdade, coisas que ele odeia, como nós vimos aqui. E nós, como servos dele, devemos amar a Deus, amarmos ao próximo, amarmos tudo aquilo que é bom, que é certo, que é justo, que é puro, mas odiarmos a tudo que é pecado, seja na nossa vida, na vida do próximo. Odiarmos até mesmo aqueles que vivem em pecado, desprezando o Deus Santo. Onde nós vemos isso, as Escrituras vão nos dizer para repetir isso. Salmo 97:10. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. As Escrituras nos dizem: vocês amam o Senhor? Então odeiem o mal. E por mais que o Deus do Antigo Testamento seja o mesmo Deus do Novo, o Deus que não muda, o Deus que não tem variação, o Deus que é amoroso, gracioso e santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo,
Infelizmente, hoje, muitas pessoas acham que não. Acham que as coisas que nós vemos no Antigo Testamento são de um Deus que mudou. Então vamos olhar para o Novo e ver se isso se concretiza, se isso continua, porque talvez você esteja olhando tudo isso e dizendo, mas são passagens do Antigo Testamento. Deus mudou. Nunca fale isso. Já é pecado. Deus não muda. Deus não tem como melhorar. Deus já é perfeito. E Deus, no Novo Testamento, por meio dos seus autores, por exemplo, o autor aos Hebreus, diz assim, falando de Jesus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui, o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus, por ter odiado a iniquidade, foi recompensado por Deus. Ou seja, o ódio de Jesus por aquilo que é pecado foi louvado. Você vê, inclusive, Jesus se inquietando, e não só se inquietando, às vezes as traduções perdem um pouco do que é a ênfase da palavra ali. Mas a Bíblia diz que Jesus estava odiando, irado, quando viu as pessoas vendendo as coisas no templo, os cambistas. Porque ele odeia aquilo que é inadequado, que não é de acordo com a palavra do Pai. E não somente isso, João, autor dessa epístola, em Apocalipse, ele nos fala sobre como Deus se dirigiu à igreja de Éfeso. E ele, Deus, falando à igreja de Éfeso, diz assim: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, no Novo Testamento, Deus dizendo que odeia. E não somente isso, dizendo que o povo de Éfeso tinha a favor dele, ou seja, algo que Deus estava feliz porque eles estavam fazendo, que eles odiavam as obras de um grupo que vivia em pecado. Nós, cristãos, somos chamados a amar, e amar de verdade, e amar como nenhum outro povo, porque somos filhos do Deus que é amor. Mas nós não devemos amar todas as coisas. Devemos amar aquilo que é bom, que é puro, que é justo, que louva ao Deus que é amor, mas odiar a tudo aquilo que é pecado e que vai contra a santidade. Como servos do Deus que é amor, temos que amar, mas como servos do Deus que é santo, temos que odiar o que é pecado. E aqui nós vamos ver então, João nos ensinando que nós não devemos amar todas as coisas. Por exemplo, não devemos amar o mundo, que é tão cheio e caracterizado pelo pecado. O mundo é o sujeito mais predominante nessa segunda parte do nosso texto de hoje, dos versículos 15 a 17, em 3 versículos. A palavra mundo aparece 6 vezes. E o mundo aqui está representando todo o sistema de práticas pecaminosas, tudo aquilo que é fruto dos nossos desejos pecaminosos, tudo aquilo que desagrada a Deus. E João, por meio, então, da sua epístola, está sendo usado como instrumento de Deus para nos dizer: cristãos, não amem todas as coisas, não amem o mundo, porque as coisas do mundo não procedem de Deus. Versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não devemos amar o mundo, porque as coisas que vêm do mundo, esses desejos que são da carne, esses desejos dos olhos, esses desejos que nos levam a praticar pecado, eles desagradam a Deus. Temos que lembrar do contexto cultural dessa epístola, do que estava acontecendo quando João a escreveu. Falsos profetas, hipócritas, mentirosos, hereges, estavam pregando entre um grupo de cristãos que João tanto amava, que eles podiam viver nas práticas mais terríveis de pecado, que como na visão desses hereges o corpo não era importante, apenas a alma, o que já aprendemos que é errado segundo as Escrituras, porque Deus se importa com a humanidade como um todo, tanto com o nosso espírito, como também com o nosso corpo. Eles diziam que você podia praticar qualquer pecado por meio do seu corpo, até mesmo imoralidades sexuais das mais terríveis, e isso não desagradaria a Deus. João está dizendo aqui que isso é mentira, e que se você está em Cristo, você tem que amar a Deus, mas você não deve amar o mundo, nem esses desejos da carne, nem os desejos dos olhos, que lhe levam a praticar imoralidades das mais terríveis, sejam sexuais ou de outros tipos, que lhes levam
a viver em pecado, você não deve amar o mundo, porque as coisas que vêm dele, as coisas que a sociedade querem nos empurrar que são normais, não são, se são contrárias à palavra de Deus. E nós devemos odiar o que é pecado e amar o que é santo, permanecendo fiel ao Deus que é amor e santo, e negando a todos os desejos pecaminosos do mundo. João vai dizer mais na frente na sua epístola: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Todo aquele que não está em Cristo está no mundo, está no maligno. Aquele que não é governado por Cristo é governado pelo diabo, pelos seus próprios pecados e pelos seus próprios desejos pecaminosos. A única salvação da humanidade é Cristo Jesus, que tanto salva, declara como justo, como também santifica, transforma e faz com que não mais pertençamos a esse mundo dominado e marcado pelo maligno. Em Tiago, a epístola do irmão de Cristo, nós vemos ele afirmar: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou seja, dos dois, um. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus. Quem você quer ter como seu amigo e quem você quer ter como seu inimigo? Eu não sei você, mas eu quero Deus. Eu quero o Senhor, aquele que é o único que vale a pena, como meu amigo, como aquele com quem eu tenho amizade, com aquele com quem eu tenho um relacionamento. O que significa isso de forma prática? Não ame e não compactue com as práticas pecaminosas do mundo. Quando as pessoas vierem dizer para você o que você deve fazer, crer, achar, sentir, tem uma cosmovisão bíblica, uma visão de mundo bíblica, cheia das Escrituras, que não é convencido por ventos de doutrina que o mundo traz para você, mas que tem a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, e que assim, olhando para a palavra, sabe identificar aquilo que é pecado e diz não ao pecado, diz não à mentira. Não importa quantas pessoas digam: mentir é normal, você não mente? Não, eu não posso mentir. Eu sou filho do Deus que é a verdade, como em mim habitará a mentira? Quando o mundo disser para você que enganar, fazer as coisas no trabalho do jeito errado é normal, diga não. Eu sou filho do Deus que é justo e trabalhe com justiça e da maneira certa. Quando o mundo disser para você que é normal se separar e se divorciar, porque o que importa é ser feliz, e se você não está mais feliz, termine aquilo. Diga não. Eu sou filho do Deus que me uniu ao meu cônjuge de maneira que nós somos uma só carne, e Ele diz que aquilo que Ele uniu não separe o homem. Quando o mundo disser para você: cobice, viva a sua vontade, faça o que o seu coração mandar, ache normal todos os tipos de forma de amor, mesmo quando elas são contrárias à natureza humana e aquilo que Deus diz ser certo. Quando o mundo diz para você que você tem que viver igual às outras pessoas, porque senão você é um fanático, um alienígena, alguém diferente, diga não para o mundo e diga sim para Deus, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não se deixe dominado pelo mundo, não ame o mundo, porque as coisas que vêm do mundo não procedem de Deus. Não ame ao mundo, mas ame ao Senhor, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e a si mesmos. Vocês não podem servir a Deus e às vontades do mundo. Se Deus, se Cristo não é o seu Senhor, você está amando o mundo e desprezando a Deus, amando o mundo e odiando a Deus, quando você deveria amar a Deus e odiar e desprezar tudo aquilo que o mundo nos oferece e que não vale a pena. Porque nós não devemos amar o mundo, primeiro porque as coisas do mundo não procedem de Deus, mas também porque aquilo que o mundo nos oferece não tem valor permanente, nem nos preserva.
Olha aí o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vaidade, correr atrás do vento. Futilidade, algo sem sentido, é quando você prioriza o mundo. E aquilo que o mundo diz que você tem que valorizar, e esquece de priorizar a vontade de Deus, o seu reino e a sua justiça. Vaidade, futilidade, inútil, sem sentido, é quando você acha que você nasceu para crescer, brincando, se divertindo, fazendo o que quer. Depois entra na fase da adolescência e foca em amizades. Está ali também estudando, focando em estudar, porque seus pais dizem que você tem que ter uma carreira de sucesso. E você então se foca nos estudos e na carreira de sucesso. Porque o mundo lhe ensina isso, não é isso que o mundo ensina? Valorize sua carreira. Valorize a sua faculdade. Vaidade, correr atrás do vento, é isso. Mas não somente isso. É quando você, então, finalmente, seguindo as instruções do mundo, somente após terminar a faculdade, você decide casar. E aí, porque o mundo diz que só pode casar depois que termina a faculdade. Eu nunca vi nas escrituras, mas é assim que o mundo fala. E você então segue o mundo, e você, tendo casado, prioriza agora o seu casamento. Aquilo que deveria ser bênção de Deus na sua vida, mas como um instrumento para você louvar a Deus, se torna um ídolo em si mesmo, que você prioriza e vive só para Ele, para a sua família e para o seu trabalho. E então, é fútil, é vão, é algo que passa. Pessoas morrem, é trágico, é triste, é fruto do pecado. Não foi algo que Deus quis, mas algo que é fruto da decisão do homem. Ainda que isso, é claro, não anule o controle de Deus sobre todas as coisas. Mas a morte é fruto do pecado do homem, meu pecado e o seu. E pessoas se vão, carreiras se vão, conquistas acadêmicas perdem a sua razão e o seu valor. Aí os filhos vêm, e os filhos se tornam os novos ídolos dos pais. E eles são amados mais do que tudo. E eles se tornam aqueles que tomam o primeiro lugar no coração de quem diz que ama a Deus acima de todas as coisas. Ídolos, vaidade, vão, correr atrás do vento. Não ame o mundo, porque as coisas do mundo não têm valor permanente em si mesmo, nem lhe fazem preservar, nem lhe preservam. Essas coisas que eu citei não são coisas pecaminosas em si, e eu quero que você entenda muito bem que eu não estou dizendo isso, pelo contrário. Quem já está aqui me acompanhando essa igreja, sabe o quanto nós enfatizamos que glorificar a Deus é muito mais do que só ler a Bíblia e orar. Essas coisas são essenciais, são a base e devem ser feitas diariamente, mas elas são a fonte para que então cresçamos nos divertindo, tenhamos boas amizades, estudemos, tenhamos boas carreiras e sejamos dedicados nos nossos trabalhos, tenhamos patrimônio, construamos famílias, amemos os nossos cônjuges, amemos os nossos filhos. Mas nunca deixe que isso se torne um foco em si mesmo, um ídolo em si mesmo. Porque se você faz isso, elas perdem o valor. Nada tem valor em si mesmo, apenas quando nós olhamos para o valor das coisas como um instrumento para aquele que dá valor a tudo. Não ameis o mundo. Em primeiro lugar, o que João está dizendo aqui, obviamente, é não ame as coisas que são pecado, porque elas não vão lhe satisfazer. Então não ame as práticas imorais, não ame pornografia, não ame adultério, não ame a priorização do trabalho acima da família, não ame nada que não é adequado, não ame a mentira, não ame o desperdiçar o tempo nas redes sociais ou na Netflix, ou seja lá o que for, não ame nada que é inadequado. Mas aqui também João está dizendo para não amarmos nenhum ídolo, porque ídolos vêm do mundo e são pecaminosos. E até mesmo, infelizmente, porque nosso coração, como João Calvino já disse, é uma fábrica de ídolos. Até mesmo as bênçãos de Deus podem se tornar ídolos que não podem ser amados em si mesmos
e que não podem tomar o lugar de Deus. Então não ame nada disso, porque tudo isso é vão. Se você viver para satisfazer todos os seus desejos, como hoje a sociedade nos diz, faça tudo o que você quer, não se deixe privar daquilo que é seu prazer, porque outros dizem que é errado. E o que importa é a opinião dos outros. Faça o que você quer. Não é isso que a sociedade nos ensina? Não é isso que o mundo nos ensina? Diga não para o mundo, porque o mundo está enganado. Se você sair daqui e disser, hoje eu vou viver como um não cristão, eu vou passar a satisfazer todos os meus desejos, não importa quais sejam ou quantos sejam. Eu vou satisfazer todos os meus desejos sexuais. Eu vou satisfazer todos os meus desejos de cobiça de bens materiais. Eu vou satisfazer todas as minhas vontades e aquilo que meu coração deseja. Você vai terminar a sua vida olhando para tudo aquilo e dizendo, é vão, não me satisfez, não valeu a pena, foi como correr atrás do vento. Não acredita em mim? Acredite na palavra e acredite em alguém que nos deixa aqui na palavra o seu exemplo. Alguém que satisfez todos os seus desejos como nenhum de nós aqui vai chegar a satisfazer. Salomão. Salomão teve toda a inteligência que precisava. Ele teve todas as riquezas, ninguém foi tão rico quanto Salomão. Ele teve toda a capacidade intelectual, de oratória, de reconhecimento das pessoas. As pessoas vinham até Salomão, praticamente para adorá-lo de tão incrível que ele era. Salomão fez para si todas as construções que queria. Satisfez seu conhecimento e suas vontades de todas as maneiras. Queria mulheres? Não arranjou uma, nem duas, nem 10, arranjou 1000. Mas Salomão termina sua vida no livro de Eclesiastes dizendo, tudo isso foi como correr atrás do vento. Porque quando nós olhamos para a vida embaixo do sol, a vida debaixo do sol, a vida que não enxerga aquele que é muito mais brilhante do que o sol e que está acima do sol, maior do que o sol, quando nosso olho só se foca neste mundo, tudo é vazio, tudo é vão, nada nos satisfaz, porque o vazio que há no nosso coração só pode ser preenchido pelo Deus infinito que nos criou para Ele. Então não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que existem no mundo não vêm de Deus, e elas não permanecem, não nos preservam. Mas ame, cristão, ame aquele que é eterno, que nunca muda, que é de eternidade a eternidade, que nos amou em Cristo Jesus, aquele que nos quer com Ele durante toda a eternidade, vivendo em alegria, aquele que vai nos dar a única recompensa, que nada tomará. Ame a Deus, porque, como Paulo disse, estou bem certo de que aquele, que Deus, que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ame aquele que nos preserva e que nos faz perseverar. Ame aquele que é Cristo Jesus e diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ame aquele de quem Pedro diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada para nós nos céus. Reservada para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Meus irmãos, cristãos, ame aquele de quem nós podemos, a partir das Escrituras, ter a promessa de que diremos à vista dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cristão, você foi adotado e feito filho do Deus que é amor. Ame e ame com todo o seu ser a Deus. Ame a esse Deus. Ame a seus irmãos que fazem parte do mesmo corpo, do mesmo povo que foi redimido pela demonstração perfeita do amor que é Cristo Jesus. Mas não ame todas as coisas, pelo contrário. Odeie até mesmo tudo aquilo que é contrário ao amor e à santidade de Deus. É isso que Deus quer de nós.